Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai trazer então o Drift News com atualizações também, um pouquinho do que já rolou e também com alguns recados do que vai rolar aí nessa semana no canal aqui de conteúdo também no mundo do Drift. Então para você ficar ligadão, não perder nada, já deixa aquele like, se inscreve no canal para fortalecer e bora que bora então com mais um giro de notícias. E eu vou pedir, né, para geral, para relembrar, né, que também é muito importante para todos assistirem o conteúdo até o final, que no final a gente vai ter uma singela homenagem, um momento aí, falar um pouquinho sobre o Marcelinho, que é o piloto do Santa Drift, que infelizmente aí na semana passada acabou falecendo num acidente. Tá bom? Então, bora pro repeteco de notícias de muita coisa que tem para atualizar para vocês e também as coisas bem interessantes que vão acontecer ainda nesse final de semana. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bueno, galera, então a gente vai para nossa primeira notícia, né? O vídeo do Matt Field com Chris Forsberg e tudo mais e companhia ali. É um vídeo que ficou um pouco longo também. Eu ia colocar ele junto aqui com o Drift News, mas eu acho que daí ia ficar super extenso. Acho que não ia ficar tão legal pra galera acompanhar. No fim não foi tanta crítica assim, até teve na realidade, começou a conversa de uma forma bem mais leve com relação ao campeonato e tudo mais, mas terminou com eles falando bastante sobre algumas questões até de ponto de vista em questão de julgamento, de critério e tudo mais. O Field falando, por exemplo, que seria muito bom ter um piloto que fosse tipo um quarto juiz da vida ali para passar um ponto de vista, uma certa visão de piloto, né? De, por exemplo, eles reclamaram também de atualmente do jeito que está a situação, onde a posição, o Chris Forsberg fez essa reclamação, a posição de normalmente se é solicitado é pedido, meio que o chase, a linha correta do perseguidor, a mímica certa, coloca eles numa linha de fumaça que o carro fica cego muito fácil e que muitas batalhas estão sendo decididas por conta disso, né? Então, essa é só algum dos pontos, algumas das reclamações que ambos levantaram que eu trouxe para vocês aqui, porque vai ainda ter o vídeo exclusivo deles falando sobre isso. Também tem um vídeo novo aí que o Denofa gravou junto com o cara da Lone Star lá, talvez no mesmo dia de conversa, podemos assim dizer, um outro dia, enfim, no mesmo modelo, em que ele fala sobre a questão de ele estar no trabalho dos sonhos de quase todo mundo e simplesmente abandonar de quando ele foi campeão da Fórmula Drift e simplesmente saiu da competição, né? Talvez até uma crítica para o modelo que a gente tem de Drift hoje. Então, só resumindo um pouquinho disso, ainda vai ter o vídeo exclusivo, mas também para não deixar nada aí, né, ver navios, porque eu sei que vocês estão ansiosos sobre isso. Hoje já é quarta e aí acabou que o vídeo da quinta e da sexta vão ser, né, as análises das melhores batalhas da Ultimate e da Drift Masters. Mas enfim, eu trouxe um pequeno resuminho, porque semana que vem daí vai ter o vídeo completo para vocês. Falando sobre trazer coisas que eu estou devendo, né, então vou trazer para vocês o documentário do James Dean nesse final de semana, a live vai rolar. A princípio é no sábado, às 4 horas da tarde, que vai ser a transmissão, então acho que um horário ok, né, acredito, ou umas 6 da tarde. Comentem aqui, mais ou menos, para ter uma visão, mas a princípio vai ser por aí, sábado de tarde ou finalzinho da tarde, pra gente acompanhar e assistir então o documentário do James Dean, que eu recebi a permissão aí do diretor do filme, para poder estar repercutindo aqui no canal do YouTube, fazendo uma transmissão, justamente trazendo a tradução e comentários em cima. Então é meio que necessário que tenha esses comentários em cima, não posso simplesmente postar também o documentário aqui com a legenda em português. Sim, eu cedi para ele a legenda em português também, para ele adicionar no documentário, mas, enfim, para a gente ter a liberação, para poder ter este conteúdo aqui no canal, trazer para vocês a história da lenda do James Dean, que pelo jeito vai se desenhar o 4 vezes campeão da Fórmula Drift. Daqui a um mêsinho a gente vai ver isso lá em Irondale e a gente conhecer como foi toda a caminhada desse cara que, a princípio, né, em questão de ter sucesso, né, conquistar títulos, é o cara que mais brilhou no Drift até o momento na história do esporte. Então, nesse final de semana, sabadeira, como não vai ter campeonato, nada de muito importante, né, a gente vai acabar trazendo então o documentário do James Dean. Então fiquem ligados, me siga lá no Instagram, @raikamate, porque essa questão de horário e tudo mais, esses detalhes, eu vou deixar bem alinhado com a galera lá pelo Insta. Firmeza? Então se liguem que vai rolar finalmente essa live que eu tô devendo para vocês. E aí a gente vai então para um evento que rolou recentemente que o Diego Iga ele participou, né? Foi usar o 370Z V8 que era do Forsberg, que ficou toda aquela especulação, novo carro e tudo mais. A princípio eles utilizaram mais para essa apresentação, que foi um evento de uma pista insana, que é New Jersey, nas paredes. Não utilizaram as paredes, como era na Fórmula Drift antigamente, mas ainda assim um rolezão maneiro demais, porque o Keiichi Tsuchiya, criador do Drift, estava lá presente. Então teve até um momento que o Diego até interagiu com ele e tudo mais, mas o que a gente trouxe mais de conteúdo foi isso aqui, porque rolou também uma confusão ali na parte da organização, aparentemente, que ia ter umas batalhazinhas. O Diego acho que passou a primeira dele, só que ia ter um grande intervalo até a outra batalha, acabou que os caras anteciparam
mudaram o cronograma, ele meio que se perdeu na fila porque estava trocando os pneus, que não estava tão preocupado assim, e aí acabou que ele foi desclassificado por não ter aparecido, né? Então um pouco de desorganização acabou pegando um pouco ali, né? Você tá querendo apurar o evento, porque talvez teve uma janela de oportunidade, acabou que o Iga sofreu com isso. Mas vamos trazer aqui os momentos então que ele teve na pista. Esse primeiro momento aqui com o Hachiroku, né, um AE86, o carro que criou o drift, podemos assim dizer, nas mãos de Keiichi Tsuchiya, e o Diego moendo o Hachiroquinho aí da JDM Supreme. Então toma. Muito bom, né, velho? No limite, fei. Aspira Johnsons. E aí, claro, né? Tem que ter um momento. Pelo Gustavinho radical de aprovação. Então, rolezinho maneiríssimo aí do Diego com o Hachiroku. E também, claro, com o Zechori das V8. Chamando forte. Bem louco. Bem louco. Dá pra usar a parte de cima? Ah, não é tão cedo da pista. Ah, achei que ele ia emocionar mais. E esse foi um pouquinho do resumo desse rolê que o Diego Iga participou aí, que é a Boss Battle, se eu não me engano o nome, né? E aí a gente já pulou aqui, como vocês podem ver a tela, né, pro Campeonato Brasileiro de Drift, Ultimate Drift, que foi junto com o Mega Drift. Então tem um monte de pódio aqui, porque etapa dupla, Copa Brasil e Mega Drift. Então são 4 pódios que a gente vai ter aqui para trazer o resumo para vocês. Como eu já falei, as análises de batalha vão ser essa semana. Amanhã vai ter o vídeo da análise das melhores batalhas e também polêmicas que rolaram, dúvidas aí do Ultimate Drift, tá? Do final de semana aí que rolou em Brasília, que acabou de ter. E na sexta-feira a gente vai ter da Drift Masters, que também acabou de ter. Enfim, falando de Ultimate Drift, a gente tem o pódio aqui, né, tá, que rolou em Brasília, lá na Granja do Torto. No primeiro dia, acabou que a competição terminou precocemente, questão de segurança, ficou muito escuro, né, teve questão de uns atrasos de bombeiro, de médico, às vezes questão de ambulância ali, que não pode liberar a pista, por questão de segurança até dos pilotos, do pessoal envolvido, então atrasou o evento. Por conta disso, acabou escurecendo antes do previsto, a competição entrou na parte noturna e aí nessa pista não tinha esse suporte para os pilotos estarem conseguindo andar de boa assim com a questão de visibilidade, né? Foi reclamado antes até da batalha definitiva em que o Juninho e o Sartor foram os últimos a batalhar ali antes de parar a competição e os dois reclamaram sim sobre a visibilidade, em que os fiscais da CBA abordaram eles ali para tirar essa dúvida deles, né? O que eles achavam e aí eles ambos explanaram o mesmo sentimento de que estava meio ruim, meio complicado de ver ou perceber onde o carro estava, e não necessariamente para fazer o drift, mas se errar um pouco um ponto da transição ali, como até foi falado pelo Sartor e Juninho na live, pegar uma parte suja da pista poderiam acontecer um acidente, alguma coisa meio imprevista, principalmente por conta da questão de visibilidade. Antes da batalha deles, o Dudu e o Pacheco meio que já tinham comentado um pouquinho sobre a questão ter escurecido, então não é algo que veio só daqueles dois pilotos, foi algo que meio que foi acordado entre todos, e também era algo que já previa no regulamento. Alguns pilotos queriam talvez ali passar para o outro dia, para o domingo, para batalhar, tipo, para eles não teria problema, mas o regulamento prevê que se a etapa não conseguir ser finalizada no dia dela, aí finaliza o evento por ali, se encerra, trava o chaveamento, né? E aí, pelo resultado, tipo, as próximas batalhas que teriam vão ser definidas pelo resultado da Qualify, um número. Então, a próxima batalha seria o Vini Trindade e o Dudu, que teria, se eu não me engano. O Dudu tirou mais pontos na Qualify e ele que ganhou aquela batalha. Aí as semifinais que estavam prontas, basicamente funcionou da mesma forma. O Juninho, acho que a batalha dele do Sartor empatou na realidade, e aí ele ganhou do Sartor por causa disso. E aí ele avançou para a final porque ele era P1 da Qualify, entendeu? Então, basicamente, a matemática, o resultado que a gente teve do pódio foi feito por conta da qualificação. E não necessariamente pegar o P1 e o P5 da qualificação e dar o pódio para eles, né? Então é o resultado da batalha cruzado, né? Para as próximas batalhas que teriam, o resultado vai ser a pontuação de classificação. Então quem tem maior ponto ganha a batalha, sem participar, podemos assim dizer. Então esse foi o pódio do primeiro dia, né? O Lúcio Turossi
acabou ficando em quinto por conta disso, muita gente ficou em dúvida, porque ainda estava o Vini Trindade vivo no jogo, mas a gente pegar o top 8 e olhar o melhor classificado de lá, ainda é o Lúcio Turossi. Então, né, enfim, aí a gente pula para a segunda etapa, que aí o campeão foi o Sartor, aí foi até o final, tá para ver até na imagem do pódio aqui, tá de dia, pô, então, né? Foi tranquilo nessa questão, o Sartor ficou em primeiro, em segundo o Dudu, né, o final foi entre eles dois, Luquinhas em terceiro, Gustavinho em quarto e o Sobral na quinta colocação, né? Galerinha nova aí preenchendo o pódio, né? O Sartor da geração mais antiga, podemos assim dizer, né? Ali e de novo marcando presença no pódio, ele tá 100% de aproveitamento em pódios aí nesse ano e por incrível que pareça, essa foi a primeira vitória de etapa do Sartor, que ele estava buscando e estava difícil talvez até de chegar e finalmente conseguiu alcançar o P1. Então esses foram os resultados das duas etapas. Nesse final de semana de Brasília, rolava a Copa Brasil, onde a etapa do sábado valia como uma etapa 1 e a etapa do domingo valia como etapa 2. Né? Por isso que teve essa mistura aqui no pódio. Então, esse final de semana, essas duas etapas juntas, deram o resultado da Copa Brasil, onde o Sartor foi o grande campeão. Luquinhas Medeiros foi o segundo lugar, o Dudu ficou em terceiro, o Juninho, né, muito por conta de ter vencido a primeira etapa, fica na quarta colocação e o Gustavinho consegue o P5 aí na Copa Brasil, que já finalizou, que foi tudo no final de semana ali em Brasília. E aí a gente vai então para o Mega Drift, que é o quarto e último pódio, que também teve o evento junto, né, estava sendo realizado em conjunto com a Ultimate. Então, no Mega Drift a gente teve de resultado, então, quem é campeão brasiliense é o Luquinhas Medeiros mais uma vez. Em segundo, o Thales Raff, que teve dificuldades no final de semana, então ele acabou caindo muito aqui, ele que estava em primeiro, se eu não me engano. E em terceiro, o DK Gui. Na quarta colocação ficou o Eder, né? Então a gente conseguiu ir bem até. Óbvio, buscar mais e mais resultado, mas no fim das contas a gente conseguiu aí, ó, quarto lugar. O Jacaré ficou em quinto e o Xerife Barion em sexto. Então, top pra gente ter o resultado aí na equipe, né? Eu faço parte do time do Eder, então é isso, evoluindo cada vez mais. Só pra somar também, que eu sei se não vou encher meu saco, né, de que eu não trouxe isso aqui, acabou tendo um acidente aí, o Leandro Capotaria, né? Infelizmente tem a piadinha, enfim, né, de que o Leandro Capotaria capotou, enfim. Cara, bem complicado, né? Eu tava assistindo da arquibancada, junto com os juízes ali, com uma galera. E é aquelas New Jersey Walls, né, galera? Tipo assim, é o meio que o do recurso que se tem, né? O piloto já saiu rápido e tudo mais, ok. Mas até o Tchau tava na arquibancada, que é o juiz aqui no Brasil, que lá nos Estados Unidos ele é spotter do Match Field, que na hora que eles levantaram os juízes para ir lá ver o acidente, né? Que eles podiam, né, a CBA ia deixar eles chegarem perto por questão de segurança, até porque eles alteraram a pista depois do acidente. E aí até falei pro Jal, né, caramba, olha as New Jersey Walls atacando novamente, né, a gente nunca aprende, né, e ele deu risada. Então, é isso, complicado. Tem uma faceta do muro que é reta. Eu acredito que daqui pra frente é melhor a gente usar só ela mesmo, hein. Mas, enfim, rolou, né, até botei aqui a fisada. Mas, enfim, o piloto saiu bem, conseguiu até recuperar o carro, até andou no domingo, na segunda etapa. Então é isso, né? Ainda bem que dos mares o menor, não é o que a gente gosta de ver, né? Infelizmente acabou rolando aí o capotes aí do Leandro. E aí a gente vai pular então lá para Europa Sul, né? Com o Mafra. Mafra aí que foi para Drift Masters e que faz parte da equipe da Hot Wheels, lá do Beto Carreira. Ele faz as acrobacias, podemos assim dizer, com a moto, né? As manobras com a moto, o cara manja demais. E aí a Drift Masters, intervalos, pelo jeito, na última etapa ali, eles fizeram um show e tudo mais, né, pra galera. Até trocando ideia com o James Dean, dando uma tietada, mas tipo assim, um sonho pra nós, né, mano? Imagina. E conseguiu ver tudo isso de perto, acompanhou essa etapa, um evento simplesmente insano. E a diferença dos muros, opa, vazou. E o Mafra trouxe muita informação até pra gente, pra quem acompanhou as redes sociais dele. Até troquei uma ideia com ele, mas na correria ele não conseguiu gravar muito específico, só mandou pra gente esse conteúdo, então já agradeço mesmo assim, Mafra. E também parabéns por ter representado aí o Brasilzão. Ainda falta um drifteiro, mas querendo ou não, um brasileiro que fez parte do show do maior campeonato do mundo, né? Na maior etapa, no estádio, com mais de 50 mil pessoas acompanhando. E uma das coisas que eu achei simplesmente insanas de interessante foi isso aqui que ele postou, cara. Lá tem um sistema de telemetria muito desenvolvido.
E aí, ó, até tava me respondendo na hora, ó, sai vídeo 3D na hora, tipo, muito loucos. Então, ele, tipo, eles botam esses, acho que essas bagzinhas amarelas aqui, essas coisas, tem sensores, e aí vai passando toda a telemetria, velocidade do carro, velocidade que colocou o ângulo de um lado para o outro, transição, a linha do carro pintada, tudo, tudo, tudo. O ângulo máximo, né, o ângulo médio que o carro teve na volta toda, então ali tem um monte de informação que, cara, isso aqui é simplesmente sensacional para somar ao julgamento dos juízes. Então a gente vê, né, muita gente falando às vezes, ah, vamos fazer que nem a D1, vamos colocar só o robô para julgar, só sensor. Eu acho meio paia, mas a gente às vezes pode utilizar, quem sabe, esses recursos para estar complementando e tendo um melhor julgamento do mundo, que é o caso da Drift Masters, que é bem difícil a gente não entender alguma decisão que tem por aqui. Então, acaba que tem essa telemetria simplesmente insano. O Mafra meio que pegou contato dos caras, estou trocando umas ideiazinhas ali também, estudando as coisas para a gente, quem sabe, sugerir e trazer essa tecnologia para o Brasil. Mas, enfim, um destaque insano aí, o Mafra que representou o nosso país na final da Drift Masters, dessa loucura, desse grande show, nesse grande evento. O maior evento de drift do mundo que a gente tem atualmente, né? Olha isso aí, velho. Tu tá maluco, mano. A Mercedes Dona Diesel, fi. Tá doida, fumaceira. Nossa senhora amada. Então tá aí, ó. Muita coisa acontecendo, então muito bacana. Agradecer demais o Mafra por ter trazido esse conteúdo pra gente também, essas informações. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre Drift Masters mesmo, sobre a competição em si. Nesse dia teve a qualificação aí, o top 1 McKeever, o KV em segundo e o Jim em terceiro, muito próximas pontuações, né? Lembra aquilo que eu falei sobre a competição? O Jim tinha que ficar P1 no Qualify e na competição e torcer pro Heinen não passar top 16, senão não tinha possibilidade deles serem campeões. Então aqui já começou mal, né? O James já começou em terceiro, não conseguiu o máximo de pontos possíveis. E aí, avançando, a gente tem o pódio, James ficou em segundo, McKeever em primeiro, então olha como os caras realmente tinham nível para estar na competição. Aquela última etapa que os dois tiveram quebra no top 32, acabou com a competição dos caras, mano. Porque olha o potencial que eles tinham aqui. Talvez o Heinen tinha mamado se não tivesse tido essas quebras aí envolvidas na última etapa em Track Rouge. Também vale o destaque para o Adam Alzi, que conseguiu o terceiro lugar na Drift Masters, cara. Fica difícil pra gente agora achar que é pilotinho, achar que é pilotinho de YouTube, sei lá o quê, porque, né, acho que já dá para começar a respeitar o Alzi, hein. E aí a gente traz um pouco aqui da pontuação final de como ficou a definição, né? Diminuíram muito a pontuação aqui um dos outros, né? O Jim ficou 3 pontos para trás do McKeever, eles já estavam até meio próximos, só que a gente vê essa grande distância aqui, ó, pro Lowry, que para cima do James era 70 e poucos pontos, e eles conseguiram colar, né? Se não tivesse tido aquela etapa onde ganhou mais de 60 pontos, 70 pontos de diferença o Lowry, ele não seria o campeão do Drift Masters. Então a última etapa mudou e ditou como foi a definição aqui do campeonato. E até onde eu sei, o Lowry teve dificuldades, mas mesmo assim conseguiu se consagrar campeão. Como eu já falei, a gente vai ter análise das batalhas aí na sexta-feira. Então, para quem estiver animado ainda, querendo entender também o que aconteceu, todo o drama, todo momento, eu vou trazer no vídeo de análises aí da última e grande etapa final da Drift Masters. A definição da temporada ficou com Heinonen, grande campeão europeu, Duane McKeever, P2, ele conseguiu derrubar o James Dean nessa P1 e Q1, né, de qualify de resultado, ele não conseguiu passar o McKeever, então James Dean em terceiro lugar e acaba perdendo a oportunidade de ser 4 vezes campeão na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a chance está muito viva ainda, existe uma possibilidade ínfima de não acontecer, mas ao que tudo se desenha, James Dean vai ser o grande campeão. E aí, para finalizar o vídeo, né, eu vou trazer para vocês aqui, né, um Reels, talvez algum apanhado de Reels, algumas imagens aqui, sobre o Marcelinho, que infelizmente acabou nos deixando aí pelo de Drift, e que é um cara que era uma figura única aí. A gente está trazendo também todas essas homenagens e tudo mais, para também lembrar todo mundo de quão é importante a gente tá sempre ligado, se cuidar também, cuidar dos amigos próximos, dos outros parentes, das pessoas que a gente gosta, que fazem parte da nossa vida, que é super importante. Beleza? Então é isso, acompanha esse finalzinho agora. E o Videones é isso.
recado aí pra todo o pessoal do Santa Drift, fãs, amigos. Essa é pelo Marcelinho, conseguimos chegar na final. Prometi isso ontem, infelizmente, né, não deu, não por nossa parte, mas hoje a gente chegou na final por ti, Marcelinho. Valeu toda a equipe Santa Drift, tamo junto, cara. É isso aí, o Marcelinho, como a gente falou antes, vai estar lá no céu fazendo nuvens pra gente.